No vídeo de hoje, vamos falar de determinantes, mais especificamente do determinante de ordem 4. Para o cálculo deste determinante, iremos utilizar o método dos menores complementares e cofator. Então, temos esta matriz A aqui, com as entradas 1, 2, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 3, 2 e 4, 5, 1, 1. Vamos utilizar a notação de determinante, na qual ficamos com det de A igual. Aí, a nossa representação utiliza as barras verticais, com as mesmas entradas da matriz original. Agora, vamos fazer o cálculo dos menores complementares. O primeiro passo é escolher uma linha ou uma coluna. Neste exemplo, vamos escolher a linha 1, que é composta pelos elementos 1, 2, 2 e 4. Vamos destacar esta linha aqui. Nesta linha, temos os elementos A11, A12, A13 e A14. Portanto, teremos os seguintes menores complementares: D11, D12, D13 e D14. Vamos fazer o cálculo do D11. Então, pegamos a nossa determinante, na qual a primeira linha está destacada, e, como vamos calcular o D11, eliminamos a primeira coluna. Aí marcamos esse traço aqui. O D11 será o determinante formado pelos elementos que não estão na primeira linha da determinante inicial e nem na coluna que acabamos de marcar. Então, o D11 será composto pelos elementos 312, 432, 511. E agora, nós faremos o cálculo deste determinante de ordem 3. Copiamos as duas primeiras colunas aqui no final e fazemos as nossas multiplicações. Ficamos aqui com 3 vezes 3 vezes 1, mais 1 vezes 2 vezes 5, mais 2 vezes 4 vezes 1, menos 2 vezes 3 vezes 5, menos 3 vezes 2 vezes 1, menos 1 vezes 4 vezes 1. 3 vezes 3 vezes 1 fica 9, mais 1 vezes 2 vezes 5 fica mais 10, mais 2 vezes 4 vezes 1 fica mais 8, menos 2 vezes 3 vezes 5 fica menos 30, menos 3 vezes 2 vezes 1 fica menos 6, e menos 1 vezes 4 vezes 1 fica menos 4. 9 mais 10 mais 8 resulta em 27. Menos 30 menos 6 menos 4 resulta em menos 40. 27 menos 40 totaliza menos 13. Sendo este o resultado para o D11. Agora faremos o cálculo do D12. Pegamos a matriz inicial, só que neste caso eliminamos a segunda coluna. E aí, a matriz D12 será composta pelos elementos 2, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1 e 1, que são os elementos que não estão nem na primeira linha e nem na segunda coluna que foi eliminada. Agora, nessa determinante D12, copiamos as duas primeiras colunas lá no final para fazer o cálculo do determinante. E aí ficamos com 2 vezes 3 vezes 1, mais 1 vezes 2 vezes 4, mais 2 vezes 1 vezes 1, menos 2 vezes 3 vezes 4, menos 2 vezes 2 vezes 1, menos 1 vezes 1 vezes 1. E aí ficaremos com 2 vezes 3 vezes 1 vai dar 6, mais 1 vezes 2 vezes 4 vai dar mais 8, mais 2 vezes 1 vezes 1
vai dar mais 2. Menos 2 vezes 3 vezes 4 vai dar menos 24. Menos 2 vezes 2 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 1 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 1. E aí, 6 mais 8 mais 2 vai dar 16. E menos 24 menos 4 menos 1 vai totalizar menos 29. 16 menos 29 resulta em menos 13. Agora faremos o cálculo do D13. Neste caso, pegamos a determinante inicial e riscamos a terceira coluna. Então, o D13 será o determinante formado pelos elementos 2, 3, 2, 1, 4, 2, 4, 5 e 1. Copiamos as primeiras duas colunas lá no final e faremos o cálculo do determinante. Ficamos então com 2 vezes 4 vezes 1, mais 3 vezes 2 vezes 4, mais 2 vezes 1 vezes 5, menos 2 vezes 4 vezes 4, menos 2 vezes 2 vezes 5, menos 3 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 4 vezes 1 vai resultar em 8. Mais 3 vezes 2 vezes 4 vai resultar em mais 24. Mais 2 vezes 1 vezes 5 vai resultar em mais 10. Menos 2 vezes 4 vezes 4 vai resultar em menos 32. Menos 2 vezes 2 vezes 5 vai resultar em menos 20. Menos 3 vezes 1 vezes 1 vai resultar em menos 3. 8 mais 24 mais 10 totaliza em 42. Menos 32 menos 20 menos 3 totaliza em menos 55. Por fim, faremos o cálculo 42 menos 55, que totaliza em menos 13. E agora, o cálculo do D14. Pegamos o determinante inicial e riscamos a quarta coluna. Neste caso, o D14 será formado pelos elementos 2, 3, 1, 1, 4, 3, 4, 5, 1. Copiamos as duas primeiras colunas lá no final e agora efetuamos o cálculo. 2 vezes 4 vezes 1, mais 3 vezes 3 vezes 4, mais 1 vezes 1 vezes 5, menos 1 vezes 4 vezes 4, menos 2 vezes 3 vezes 5, menos 3 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 4 vezes 1 totaliza 8. Mais 3 vezes 3 vezes 4 totaliza mais 36. Mais 1 vezes 1 vezes 5 totaliza mais 5. Menos 1 vezes 4 vezes 4 resulta em menos 16. Menos 2 vezes 3 vezes 5 totaliza menos 30. Menos 3 vezes 1 vezes 1 totaliza menos 3. 8 mais 36 mais 5 resulta em 49. E menos 16 menos 30 menos 3 totaliza menos 49. E aí 49 menos 49 resulta em 0. A etapa dos menores complementares foi finalizada. Agora iremos fazer a etapa dos cofatores. Os cofatores utilizam a seguinte equação: AIJ igual menos 1 entre parênteses elevado a I mais J vezes DIJ. Como tivemos 4 menores complementares, teremos 4 cofatores. O primeiro cofator é o A11, que vai ser igual a menos 1 entre parênteses elevado a 1 mais 1 vezes o D11. Observem que os indexadores 1 utilizados lá no A11 foram substituídos no I e no J. Aí ficaremos com menos 1 entre parênteses elevado ao quadrado vezes o D11, que é menos 13 entre parênteses. Menos 1 ao quadrado resulta em 1 vezes menos 13. 1 vezes menos 13, isso resulta em menos 13. Agora, o A12,
será igual a, entre parênteses, menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes D12. Isso vai ser igual a menos 1, entre parênteses, elevado ao cubo, vezes menos 13, que é o resultado do D12, entre parênteses. Menos 1 ao cubo fica igual a menos 1, vezes o menos 13. E menos 1 vezes menos 13 totaliza em 13. Agora, o A13 será igual a menos 1, entre parênteses, elevado a 1 mais 3, vezes D13. Ficaremos então com menos 1, entre parênteses, elevado a 4, vezes o D13, que foi menos 13, entre parênteses. Menos 1 elevado a 4 fica 1, vezes o menos 13. 1 vezes menos 13 fica igual a menos 13. E por fim, o A14, que vai ser igual a, entre parênteses, menos 1 elevado a 1 mais 4, vezes D14. Ficaremos então com menos 1, entre parênteses, elevado a 5, vezes o D14, que é 0, entre parênteses. Menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1, que vai multiplicar o 0. E aí, menos 1 vezes 0 vai totalizar em 0. Agora, vamos especificamente para o cálculo do determinante. Como selecionamos a primeira linha lá no começo de tudo, teremos o seguinte cálculo. Determinante de A é igual a 11 vezes o cofator 11, mais A12 vezes o cofator 12, mais A13 vezes o cofator 13, mais A14 vezes o cofator 14. Vamos observar a nossa determinante inicial. O elemento A11, A12, A13 e A14 são os elementos que formam a nossa primeira linha. Então, vamos destacar aqui os elementos. O 1 é o A11. O 2 é o A12. O outro 2 é o A13. E o 4 é o nosso A14. Aqui também temos a nossa lista de cofatores. O cofator A11 é menos 13. O cofator A12 é 13. O cofator A13 é menos 13. E o cofator A14 é igual a 0. Agora vamos substituir nos termos adequados conforme a linha anterior. E aí ficamos com o determinante de A igual, entre parênteses, 1 vezes, entre parênteses, menos 13. Mais, entre parênteses, 2 vezes, entre parênteses, 13. Mais, entre parênteses, 2 vezes, entre parênteses, menos 13. Mais, entre parênteses, 4 vezes, entre parênteses, 0. Agora faremos as multiplicações. Determinante de A será igual 1 vezes menos 13 é menos 13. Mais 2 vezes 13 é 26. Mais 2 vezes menos 13 é menos 26. Mais 4 vezes 0 totaliza em 0. Aí colocamos mais 0. E aí ficamos com o determinante de A igual menos 13 mais 26 menos 26 mais 0 vai totalizar menos 13, sendo então o determinante da matriz A igual a menos 13. Esse foi nosso vídeo de determinantes de ordem 4. Espero que tenham gostado e até a próxima!